O mecânico foi humilhado durante anos pela própria filha, até que ele chegou de Ferrari no dia da sua formatura. Por trás de cada uniforme manchado de óleo, existe uma história de sacrifício que poucos conseguem enxergar. Roberto Silva chegava em casa todos os dias com as mãos negras de graxa e o uniforme azul impregnado pelo cheiro de óleo de motor. Aos 38 anos, ele havia dedicado mais da metade de sua vida trabalhando como mecânico na pequena oficina do bairro onde morava. Era um homem simples, de poucas palavras, mas com um coração gigante e uma determinação que poucos conseguiam compreender. Cada dia começava às 5 da manhã, quando o despertador tocava insistentemente ao lado da sua cama modesta. A rotina era sempre a mesma: banho rápido, café preto forte e o uniforme azul que carregava o nome Roberto bordado no peito. Caminhava 15 minutos até a oficina, onde passava longas horas mergulhado debaixo de capôs, diagnosticando problemas, trocando peças e devolvendo vida aos motores que chegavam até ele. Seus colegas o respeitavam pela dedicação e pela habilidade quase mágica que demonstrava ao lidar com qualquer tipo de motor. Ele não era apenas um mecânico, era um artista cujo pincel eram as ferramentas e cuja tela eram os motores quebrados. Mas quando Roberto chegava em casa, a realidade era bem diferente. Sua filha, Gabriela, de 17 anos, mal o cumprimentava. Os olhos dela se desviavam sempre que ele tentava iniciar uma conversa. E quando os amigos perguntavam sobre o trabalho do pai, ela murmurava respostas vagas ou simplesmente mudava de assunto. A vergonha que sentia da profissão do pai era como um peso constante em seu peito, e ela não conseguia entender como alguém podia se contentar com uma vida tão simples. Gabriela estava no último ano do ensino médio, e seus sonhos voavam muito mais alto do que a pequena oficina onde o pai trabalhava. Ela imaginava um futuro brilhante, cercada de pessoas importantes, longe do cheiro de óleo e do barulho das ferramentas. Seus colegas de classe tinham pais médicos, advogados, empresários, e ela se sentia diminuída sempre que precisava explicar que seu pai apenas consertava carros. O que Gabriela não sabia era que Roberto percebia cada olhar envergonhado, cada suspiró de desgosto, cada tentativa dela de esconder a profissão dele dos outros. Essas atitudes cortavam seu coração como navalhas afiadas, mas ele nunca demonstrou sua dor. Em vez disso, canalizava toda a sua frustração e amor, não correspondido em algo muito maior. Um projeto secreto que vinha desenvolvendo há anos, trabalhando horas extras, economizando cada centavo e fazendo sacrifícios que ninguém imaginava. Durante as madrugadas, quando a casa estava silenciosa e Gabriela dormia, Roberto se dirigia ao fundo do quintal, onde havia construído uma pequena garagem. Ali, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente, ele trabalhava em seu projeto mais ambicioso. Não era apenas um hobby, era sua forma de provar para a filha que ser mecânico significava muito mais do que ela conseguia enxergar. Cada ferramenta que manuseava, cada peça que ajustava, carregava consigo anos de amor paternal e uma esperança silenciosa de reconquistar o orgulho perdido de sua filha. A formatura de Gabriela se aproximava rapidamente, e com ela, o momento que Roberto havia planejado com tanto cuidado. Ele sabia que tinha apenas uma oportunidade de mostrar à filha quem realmente era, e estava determinado a não desperdiçá-la. Você está pronto para descobrir como essa história de superação continua? Deixe seu like se você já está emocionado. Se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada incrível. E nos comentários, me conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação torna essa história ainda mais especial. Roberto acordou antes do alarme, como sempre fazia nos últimos meses. O peso da responsabilidade e dos sonhos não realizados de sua filha pressionava seus ombros enquanto preparava o café matinal. Gabriela ainda dormia,
e ele aproveitou esses momentos de silêncio para organizar mentalmente o dia que tinha pela frente. A oficina do seu Joaquim, onde trabalhava há 15 anos, era mais do que um local de trabalho. Era o lugar onde havia aprendido não apenas sobre motores, mas sobre a vida. Seu Joaquim, um homem de 65 anos, com mãos calejadas e um sorriso sempre presente no rosto, havia se tornado mais do que um chefe para Roberto. Era um mentor, um pai substituto e, principalmente, a única pessoa que conhecia o verdadeiro projeto que Roberto desenvolvia secretamente. Quando Roberto chegou naquela manhã, encontrou seu Joaquim já mexendo no motor de um Volkswagen Fusca azul, assobiando uma melodia antiga. A oficina tinha um cheiro característico que Roberto havia aprendido a amar, uma mistura de óleo lubrificante, borracha quente e metal. As paredes estavam decoradas com calendários antigos, fotografias de carros clássicos e ferramentas organizadas com a precisão de um cirurgião. Cada canto daquele lugar contava uma história e Roberto conhecia todas elas. Ali, ele havia crescido profissionalmente, desenvolvido habilidades que iam muito além do que qualquer curso técnico poderia ensinar. Durante a pausa do almoço, enquanto os outros funcionários descansavam, Roberto aproveitava para estudar. Tinha uma pequena mesa no fundo da oficina, onde espalhava revistas especializadas, manuais técnicos e catálogos de peças importadas. Seu Joaquim sempre o incentivava, dizendo que conhecimento nunca era demais, especialmente na área automobilística, que evoluía constantemente. Roberto absorvia cada informação como uma esponja, memorizando especificações técnicas, aprendendo sobre novos sistemas e tecnologias. O que realmente motivava Roberto não eram apenas os carros que chegavam para conserto, mas o projeto especial que o ocupava durante as noites. Há 3 anos, ele havia encontrado um carro em estado lastimável em um ferro velho, uma Ferrari 348 vermelha, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O proprietário anterior havia desistido dela depois de um acidente, e Roberto conseguiu comprá-la por um preço simbólico, usando suas economias e um pequeno empréstimo que fazia questão de pagar religiosamente todo mês. A Ferrari estava completamente destroçada. O motor havia sido danificado, a lataria estava amassada, os estofados rasgados e a pintura descascada. Para qualquer pessoa comum, aquilo era sucata. Mas Roberto via potencial onde outros viam destruição. Ele sabia que aquele carro seria sua forma de mostrar a Gabriela que ser mecânico não significava ter sonhos pequenos. Significava ter a habilidade de transformar destroços em obras de arte. Todas as noites, depois que Gabriela se recolhia ao quarto para estudar ou conversar com os amigos pelo telefone, Roberto se dirigia à sua garagem improvisada. Lá trabalhava sozinho, desmontando peça por peça, estudando cada componente, pesquisando sobre as especificações originais da Ferrari e planejando cada etapa da restauração. Era um trabalho minucioso que exigia não apenas habilidade técnica, mas uma paciência quase monástica. Os fins de semana eram inteiramente dedicados ao projeto. Roberto acordava cedo, tomava café e passava o dia inteiro na garagem. Seus vizinhos, às vezes, estranhavam os barulhos das ferramentas, mas respeitavam sua dedicação. Alguns até ofereciam ajuda, mas Roberto preferia trabalhar sozinho. Aquele era seu momento de meditação, sua forma de canalizar todo o amor que sentia pela filha em algo tangível. À medida que os meses passavam, a Ferrari começava a ganhar vida novamente. Roberto havia conseguido um motor de reposição através de contatos que fez ao longo dos anos. Investiu em peças originais sempre que possível e, quando não era viável, adaptava componentes com uma criatividade impressionante. Cada parafuso colocado no lugar, cada fio reconectado, cada peça polida era um passo mais próximo de seu objetivo final. Gabriela observava o pai pela janela da sala enquanto ele caminhava em direção à oficina mais uma vez.
Era uma cena que se repetia todos os dias. Roberto, com sua mochila simples de lona, o uniforme azul sempre impecável, apesar das manchas inevitáveis do trabalho, e aquele andar determinado de quem tem um propósito. Mas para ela, aquele propósito parecia tão pequeno, tão limitado. Como ele conseguia se contentar com tão pouco? Na escola, as conversas durante o intervalo sempre giravam em torno dos planos para o futuro e das profissões dos pais. Marina falava com orgulho sobre o pai médico que salvava vidas todos os dias. Carlos se gabava de que seu pai era advogado e tinha um escritório no centro da cidade. Fernanda contava que sua mãe era empresária e viajava pelo país fechando negócios importantes. E quando chegava a vez de Gabriela falar, ela sentia o peito apertar e as palavras se embaralharem. "Meu pai trabalha com carros", costumava dizer, tentando ser vaga o suficiente para não precisar entrar em detalhes. Quando insistiam em perguntas mais específicas, ela mudava rapidamente de assunto ou inventava alguma desculpa para se afastar do grupo. A vergonha que sentia não era apenas da profissão em si, mas de toda a simplicidade que cercava sua vida. A casa pequena, os móveis antigos, as roupas que duravam anos até se desgastarem completamente. Em casa, o silêncio entre pai e filha havia se tornado uma presença quase física. Durante o jantar, eles comiam observando o pequeno televisor que Roberto havia comprado usado há alguns anos. Ele tentava iniciar conversas sobre a escola, sobre os amigos dela, sobre os planos para o futuro, mas as respostas de Gabriela eram sempre monossilábicas. "Tudo bem? Normal? Não sei ainda", se tornaram suas frases mais frequentes. Roberto percebia cada suspiro de impaciência, cada olhar desviado, cada tentativa dela de encurtar as interações entre eles. Era como se ela quisesse que ele simplesmente desaparecesse, que deixasse de existir para não representar mais um obstáculo para a imagem que ela queria construir de si mesma. Essas percepções feriam Roberto de uma forma que ele nunca imaginou que fosse possível. Ele havia enfrentado motores impossíveis de consertar, clientes difíceis, condições de trabalho desafiadoras, mas nada se comparava à dor de sentir que estava desapontando a pessoa mais importante da sua vida. Durante as noites, quando Gabriela estava em seu quarto, estudando para o vestibular, Roberto se pegava observando fotografias antigas. Havia várias imagens dela quando criança, nos seus primeiros passos, no primeiro dia de aula, em aniversários simples, mas cheios de alegria. Naquela época, ela corria para abraçá-lo quando ele chegava do trabalho. Não se importava com o cheiro de óleo ou com as mãos sujas de graxa. Pelo contrário, parecia fascinada quando ele explicava o funcionamento dos carros, usando linguagem simples para que ela pudesse entender. A transformação havia sido gradual, quase imperceptível no início. Primeiro, foram pequenos sinais. Ela parou de perguntar sobre o trabalho dele, depois começou a evitar falar sobre ele na frente de outras pessoas, e finalmente chegou ao ponto onde mal conseguia olhá-lo nos olhos. Roberto se perguntava constantemente onde havia errado, o que poderia ter feito diferente, como poderia reconquistar o respeito e o carinho da filha. Foi durante uma dessas noites melancólicas que Roberto tomou a decisão que mudaria tudo. Ele estava folheando um álbum de fotografias quando encontrou uma imagem particular. Gabriela, aos 8 anos, sentada no banco do motorista de um carro que ele estava consertando, fingindo dirigir enquanto sorria radiante para a câmera. Naquele momento, ela não sentia vergonha, sentia orgulho de ter um pai que entendia de carros, que conseguia fazê-los funcionar novamente. Roberto fechou o álbum com uma determinação renovada. Ele sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes para mudar a percepção que Gabriela tinha dele. Ela precisava ver, com seus próprios olhos, que ser mecânico não era sinônimo de fracasso ou mediocridade.
Era hora de mostrar a ela que suas mãos sujas de óleo eram capazes de criar milagres, que sua dedicação silenciosa havia construído algo extraordinário. A Ferrari, escondida em sua garagem, não era apenas um projeto de restauração. Era sua declaração de amor mais profunda, sua forma de dizer à filha que ele também tinha sonhos, também era capaz de grandeza e que tudo o que fazia era por ela. As madrugadas se tornaram o momento mais sagrado da vida de Roberto. Enquanto a cidade dormia e sua casa mergulhava no silêncio, ele se dirigia à garagem nos fundos do quintal, onde sua verdadeira obra-prima ganhava vida lentamente. A Ferrari vermelha, que 3 anos antes parecia um amontoado de ferro retorcido, agora começava a revelar sua verdadeira identidade. Cada noite de trabalho era um passo mais próximo de seu objetivo final, mas também representava um sacrifício silencioso que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Roberto havia aprendido a trabalhar em completo silêncio. Suas ferramentas eram envolvidas em panos para diminuir o ruído. E ele desenvolveu técnicas para realizar até as tarefas mais barulhentas sem acordar Gabriela. A garagem se tornara seu santuário, um local onde suas mãos calejadas transformavam metal em arte, onde sua experiência de anos se materializava em cada parafuso apertado com precisão cirúrgica. As paredes estavam cobertas com diagramas técnicos que ele havia desenhado à mão, especificações de peças e fotografias de Ferraris originais que serviram como referência. O motor foi o maior desafio. A Ferrari 348 possuía um motor V8 de 3,4 litros que havia sido completamente destruído no acidente. Roberto passou meses procurando um motor compatível, fazendo contatos com ferros velhos especializados, consultando colecionadores e até mesmo entrando em fóruns internacionais na internet da biblioteca pública. Quando finalmente encontrou um motor em condições de ser restaurado, precisou usar todas as suas economias e ainda fazer um empréstimo que comprometeria seu orçamento pelos próximos 2 anos. A restauração do motor exigiu todas as habilidades que Roberto havia desenvolvido ao longo de sua carreira. Ele desmontou cada componente, estudou o desgaste de cada peça, consultou manuais técnicos em inglês, usando um dicionário emprestado da biblioteca, e trabalhou com uma paciência que beirava a obsessão. Cada peça foi limpa, polida, testada e, quando necessário, substituída por componentes novos que ele encomendava através de fornecedores especializados. Seu Joaquim era a única pessoa que conhecia o projeto. Durante os intervalos na oficina, Roberto compartilhava seus progressos e desafios com o velho mecânico, que oferecia conselhos valiosos e, às vezes, até mesmo ferramentas especializadas emprestadas. "Esse carro vai falar mais alto que 1000 palavras", costumava dizer seu Joaquim, compreendendo perfeitamente as motivações por trás daquele projeto extraordinário. Sua filha vai entender o que significa ter um pai assim. A pintura foi outro desafio monumental. Roberto sabia que não poderia simplesmente aplicar tinta sobre a lataria danificada. Seria necessário um trabalho de funilaria completo. Ele passou semanas aprendendo técnicas de soldagem específicas para carros esportivos, praticou em chapas de teste até conseguir soldas invisíveis e desenvolveu habilidades que muitos profissionais especializados levariam anos para dominar. Cada dente removido, cada risco eliminado, cada curva restaurada representava horas de trabalho meticuloso. A cor vermelha original da Ferrari foi recriada através de uma fórmula que Roberto obteve depois de muito pesquisar. Ele aplicou múltiplas demãos de tinta, seguidas por camadas de verniz que foram polidas à mão até atingir um brilho espelhado. O resultado final superou suas próprias expectativas. A lataria refletia a luz como um espelho líquido e a cor vermelha vibrante parecia pulsar com vida própria. Os detalhes internos receberam a mesma atenção obsessiva. Roberto restaurou cada componente do painel de instrumentos, substituiu todos os ponteiros, limpou cada mostrador e garantiu que tudo funcionasse perfeitamente.
Os bancos de couro foram reestofados por um profissional que aceitou fazer o trabalho em troca de serviços mecânicos. E Roberto instalou pessoalmente cada componente eletrônico, testando e retestando cada conexão. Conforme a formatura de Gabriela se aproximava, Roberto sentia uma mistura de ansiedade e expectativa crescendo em seu peito. Ele sabia que teria apenas uma oportunidade de causar o impacto desejado e cada detalhe precisava estar perfeito. Durante os últimos meses, ele havia trabalhado ainda mais intensamente, chegando ao ponto de dormir apenas 3 ou 4 horas por noite. Sua dedicação era total, absoluta, alimentada pelo amor incondicional que sentia pela filha e pela esperança de reconquistar seu respeito e admiração. A Ferrari estava quase pronta, faltando apenas os ajustes finais e os últimos testes. Roberto olhava para sua obra-prima e sentia um orgulho silencioso, mas também uma apreensão crescente. Ele estava prestes a revelar não apenas um carro restaurado, mas toda sua alma, todo o seu amor paternal materializado em aço, couro e vidro. Gabriela estava sentada na sala de aula, quando a professora de literatura fez uma pergunta que a deixou completamente desconfortável. Alguém pode me dar um exemplo de como o trabalho dignifica o homem? A pergunta pairou no ar, enquanto vários colegas levantavam a mão, ansiosos para compartilhar histórias sobre os sucessos profissionais de seus pais. Marina falou sobre como o pai salvava vidas diariamente no hospital. Carlos mencionou os casos importantes que seu pai advogado ganhava nos tribunais. E todos os olhares se voltaram para Gabriela quando chegou sua vez. Eu não tenho certeza, murmurou ela, sentindo o rosto esquentar de vergonha. A professora, percebendo o desconforto, gentilmente mudou o foco para outro aluno. Mas Gabriela sabia que todos haviam notado sua hesitação. Durante o resto da aula, ela mal conseguiu se concentrar, perdida em pensamentos confusos sobre o pai e sua própria percepção distorcida da realidade. Naquela tarde, caminhando para casa, Gabriela observou o movimento da cidade com novos olhos. Passou por uma loja de carros importados e notou como as pessoas paravam para admirar os veículos expostos na vitrine. Viu um homem de terno elegante conversando animadamente com um vendedor sobre um modelo específico, gesticulando com entusiasmo ao falar sobre cavalos de potência e tecnologias avançadas. Por um momento, ela se perguntou se seu pai conhecia aqueles detalhes técnicos, se ele entendia sobre carros caros como aqueles. Em casa, encontrou Roberto na cozinha preparando o jantar. Ele usava o mesmo avental que há anos utilizava para cozinhar, e suas mãos, mesmo depois do banho, ainda carregavam pequenas marcas da graxa que nunca saía completamente. "Como foi a escola hoje?" perguntou ele com o sorriso genuíno que sempre reservava para ela. Gabriela respondeu com um normal automático, mas dessa vez observou a expressão de decepção que passou rapidamente pelos olhos do pai. Durante o jantar, o silêncio habitual foi interrompido apenas pelo som dos talheres contra os pratos e pelo noticiário na televisão. Roberto tentou mais uma vez iniciar uma conversa. "Sua formatura está chegando. Você já decidiu que curso vai tentar na universidade?" Gabriela mastigou lentamente antes de responder, como se estivesse ganhando tempo para organizar os pensamentos. "Estou pensando em engenharia ou administração", respondeu ela, evitando olhar diretamente para o pai. "Quero fazer algo importante, sabe? Algo que as pessoas respeitem." As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse filtrar seu verdadeiro significado, e o silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Roberto baixou o garfo lentamente e Gabriela percebeu imediatamente o quanto suas palavras haviam ferido. "Entendo", disse Roberto, sua voz calma, mas carregada de uma tristeza profunda. "É importante ter ambições grandes." Ele se levantou da mesa, recolheu os pratos em silêncio e se dirigiu à cozinha. Gabriela ficou sozinha na sala.
sentindo um peso estranho no peito, como se tivesse acabado de fazer algo muito errado, embora não soubesse exatamente o que. Mais tarde, naquela noite, Gabriela estava em seu quarto estudando quando ouviu ruídos vindos do quintal. Pela janela, viu uma luz acesa na garagem que ficava nos fundos da casa. Era estranho, porque ela nunca havia prestado atenção àquele local. Curiosa, desceu as escadas silenciosamente e se aproximou da janela da cozinha, de onde podia ver melhor. Através da porta entreaberta da garagem, conseguiu vislumbrar seu pai trabalhando em algo que ela não conseguia identificar. Ele se movia com uma concentração intensa, manipulando ferramentas com uma precisão que ela nunca havia observado antes. Por alguns minutos, ficou ali observando, intrigada com aquela versão do pai que nunca havia visto. Havia algo quase artístico na forma como ele trabalhava, uma dedicação que ia além do simples cumprimento de uma tarefa. Roberto não percebeu que estava sendo observado. Estava completamente absorto em sua obra, ajustando alguns detalhes finais da Ferrari, que estava quase pronta. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada com base em anos de experiência e conhecimento. Aquele não era o trabalho de um simples mecânico, era o trabalho de um artesão, de alguém que transformava metal em arte através da pura força de vontade e competência técnica. Gabriela subiu de volta para o quarto com uma sensação estranha, como se tivesse descoberto um segredo importante sobre alguém que julgava conhecer completamente. Pela primeira vez em anos, ela se questionou se realmente entendia quem era seu pai, se suas percepções sobre ele eram justas ou se estava perdendo algo importante por causa de seus próprios preconceitos. Naquela noite, ela demorou para adormecer, pensando na pergunta da professora, nas palavras que havia dito durante o jantar e na imagem do pai trabalhando com tanta dedicação em algo misterioso. Sem saber, estava começando a questionar verdades que havia aceito sem reflexão, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda que mudaria para sempre a forma como via Roberto e sua própria relação com ele. Faltavam apenas 2 semanas para a formatura de Gabriela, e Roberto sabia que era chegado o momento dos ajustes finais em seu projeto. A Ferrari vermelha estava praticamente completa, mas ele era perfeccionista demais para considerar o trabalho terminado sem que cada detalhe estivesse absolutamente impecável. Durante as últimas semanas, havia trabalhado com uma intensidade ainda maior, dedicando cada momento livre para garantir que tudo funcionasse perfeitamente no dia mais importante. Na oficina do seu Joaquim, Roberto mal conseguia se concentrar em suas tarefas habituais. Sua mente estava constantemente voltada para a garagem de casa, para os últimos testes que precisava realizar, para os pequenos ajustes que fariam a diferença entre um bom trabalho e uma obra-prima. Seu Joaquim notou a ansiedade crescente do funcionário mais dedicado que já havia tido. "Roberto, meu filho", disse o velho mecânico durante a pausa do almoço, "você está mais nervoso do que noivo no dia do casamento. Relaxe um pouco. Você fez um trabalho extraordinário com aquela Ferrari. Agora é hora de confiar no que construiu." As palavras do mentor trouxeram algum conforto, mas Roberto sabia que não conseguiria relaxar completamente até que tudo estivesse perfeito. Durante as noites, Roberto havia desenvolvido uma rotina meticulosa. Primeiro, verificava todos os fluidos: óleo do motor, líquido de arrefecimento, fluido de freio, óleo da transmissão. Cada nível era checado e ajustado com precisão cirúrgica. Em seguida, testava todos os sistemas elétricos: faróis, lanternas, pisca-alerta, sistema de som, ar-condicionado. Não poderia haver nenhuma falha, nenhum componente que pudesse comprometer o impacto do momento final. O motor era sua maior preocupação e seu maior orgulho. O V8 da Ferrari agora ronronava com uma perfeição que impressionaria até mesmo os técnicos mais experientes das concessionárias oficiais. Roberto havia conseguido não apenas restaurar o motor ao seu estado original,
mas otimizá-lo de uma forma que poucos mecânicos seriam capazes de fazer. Cada cilindro funcionava em sincronia perfeita. Cada componente havia sido calibrado com uma precisão milimétrica. A transmissão manual de 5 marchas havia sido completamente reconstruída. Roberto passou dias desmontando, limpando e remontando cada engrenagem, cada sincronizador, cada componente interno. O resultado era uma caixa que trocava as marchas com uma suavidade sedosa, sem nenhum ruído ou resistência. Ele testava as trocas repetidamente, sentindo através de suas mãos experientes que tudo estava funcionando como deveria. Os freios receberam atenção especial. Roberto havia instalado pastilhas novas, substituído todos os discos, renovado completamente o sistema hidráulico e calibrado cada componente para garantir uma frenagem progressiva e eficiente. Testou o sistema inúmeras vezes em trajetos curtos ao redor do quarteirão durante as madrugadas, quando as ruas estavam desertas e ninguém poderia ver sua obra-prima antes do momento certo. A parte estética também recebia retoques constantes. Roberto poliu a lataria até conseguir um brilho que permitia ver o próprio reflexo como em um espelho. Cada cromado foi polido até brilhar como prata nova. Cada pneu foi tratado para ter aquele aspecto de recém-saído da loja. O interior recebeu produtos especiais para couro que deixaram os bancos com aparência e cheiro de carro novo. Durante esses dias finais, Roberto também fez algo que nunca havia feito antes. Tirou algumas fotografias da Ferrari. Queria registrar não apenas o resultado final, mas todo o processo de transformação. Olhando as imagens, ele mal conseguia acreditar que aquele carro deslumbrante era o mesmo amontoado de ferro retorcido que havia encontrado no ferro velho 3 anos antes. A ansiedade de Roberto, no entanto, não era apenas relacionada aos aspectos técnicos do carro. Ele estava apostando tudo naquele momento, investindo todos os seus sonhos de reconectar-se com a filha em um único ato dramático. E se Gabriela não ficasse impressionada? E se ela continuasse sentindo vergonha, mesmo diante daquela demonstração de competência e dedicação? E se 3 anos de trabalho silencioso não fossem suficientes para mudar a percepção que ela tinha dele? Essas dúvidas o atormentavam durante as madrugadas de trabalho, mas Roberto as afastava, concentrando-se em cada tarefa específica. Havia chegado longe demais para desistir agora. Havia investido não apenas seu tempo e dinheiro, mas sua alma naquele projeto. A Ferrari não era apenas um carro restaurado, era sua declaração de amor mais profunda, sua forma de mostrar à filha que ser mecânico não significava ter sonhos pequenos, mas sim ter as habilidades para transformar esses sonhos em realidade. Com apenas uma semana restante, Roberto fez os últimos testes de estrada. A Ferrari respondia aos comandos como um instrumento musical nas mãos de um virtuoso. Cada pisada no acelerador, cada mudança de marcha, cada curva negociada, confirmava que seu trabalho havia sido executado com perfeição absoluta. A semana da formatura chegou com uma intensidade emocional que Roberto não estava preparado para enfrentar. Gabriela se movia pela casa com uma energia diferente, uma animação que ele não via há muito tempo. Ela falava ao telefone com as amigas sobre os preparativos, discutia detalhes sobre o vestido, organizava encontros para fotografias pré-formatura. Era como se uma versão mais jovem e alegre da filha tivesse ressurgido. E Roberto observava tudo isso com um misto de felicidade e melancolia. Durante o café da manhã de terça-feira, Gabriela fez algo completamente inesperado. Sentou-se à mesa onde Roberto tomava seu café preto habitual e o encarou diretamente pela primeira vez em meses. "Pai", disse ela, e só essa palavra já fez o coração dele acelerar. "Você vai à minha formatura, não vai?" A pergunta veio carregada de uma vulnerabilidade que Roberto não esperava ouvir na voz da filha. "Claro que vou", respondeu ele, tentando controlar a emoção na voz.
Não perderia esse momento por nada no mundo. Gabriela assentiu e, por um instante, Roberto acreditou ver um lampejo do carinho que eles costumavam compartilhar. Você pode me levar até a escola naquele dia? Todas as minhas amigas vão chegar com seus pais e eu queria que você estivesse lá também. A solicitação atingiu Roberto como um raio. Durante meses, ele havia planejado meticulosamente sua chegada à formatura, imaginando cada detalhe de como apareceria com a Ferrari, como causaria impacto, como finalmente mostraria à filha do que era capaz. Mas agora ela estava pedindo para que ele a levasse até lá, o que significaria que eles chegariam juntos, em seu carro comum, da forma simples como sempre fizeram tudo. Por um momento, Roberto considerou mudar seus planos. A felicidade de ter a filha pedindo sua companhia, de saber que ela queria que ele estivesse presente, quase o fez esquecer dos 3 anos de trabalho secreto na garagem. Quase. Claro, minha filha, disse ele, mas talvez seja melhor você ir com suas amigas. Eu chego um pouco depois, está bem? Gabriela pareceu ligeiramente desapontada, mas concordou com um aceno de cabeça. Durante os dias seguintes, Roberto observou Gabriela se preparando para o grande momento. Ela havia comprado um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanhos. Passava horas arrumando o cabelo, experimentando diferentes penteados, praticando discursos que talvez nunca pronunciaria. Havia uma alegria genuína em seus preparativos que fazia Roberto se sentir ao mesmo tempo orgulhoso e nostálgico. Na oficina, seu Joaquim notou que Roberto estava mais pensativo que o normal. "Está chegando a hora, não é?" perguntou o velho mecânico durante a pausa do almoço. Roberto assentiu, sentindo um nó no estômago. "Tenho medo de que não dê certo", confessou. "E se ela continuar sentindo vergonha? E se todo esse esforço não mudar nada?" Seu Joaquim colocou a mão no ombro de Roberto com a sabedoria de quem já viveu muitas histórias. "Meu filho, você construiu mais do que um carro. Você construiu uma ponte entre 2 corações que se afastaram. Às vezes, não são as palavras que curam as feridas, mas os atos. E o que você fez foi o ato de amor mais bonito que já vi." Na véspera da formatura, Roberto fez os últimos preparativos. Lavou e encerou a Ferrari mais uma vez. Verificou cada detalhe, testou o motor por alguns minutos para ter certeza de que tudo estava funcionando perfeitamente. Separou seu uniforme azul, o mesmo que usava todos os dias na oficina, e o deixou preparado sobre a cadeira do quarto. Havia pensado em comprar uma roupa nova para a ocasião, mas decidiu que o uniforme era a parte essencial de sua mensagem. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Ficou na cama olhando para o teto, repassando mentalmente cada etapa do plano que havia elaborado. Chegaria à escola alguns minutos depois do início da cerimônia, quando todos já estivessem acomodados e a atenção estivesse focada no palco. Estacionaria a Ferrari bem em frente à entrada principal, onde seria impossível não notar o carro. E então, simplesmente, sairia do veículo com seu uniforme de trabalho e entraria na escola como o pai orgulhoso que sempre havia sido. O que Roberto não sabia era que no quarto ao lado, Gabriela também estava acordada, pensando no pai e se questionando sobre coisas que nunca havia considerado antes. As conversas dos últimos dias, por mais breves que fossem, haviam despertado nela uma curiosidade sobre o homem que até então ela havia visto apenas como uma fonte de constrangimento. Pela primeira vez em anos, ela se perguntou se realmente conhecia Roberto, se sabia quais eram seus sonhos, suas aspirações, suas habilidades além daquelas que ela observava superficialmente. A manhã da formatura amanheceu clara e ensolarada, como se o universo estivesse conspirando para que tudo saísse perfeitamente. Roberto acordou antes do despertador, tomou um banho demorado, fez a barba com cuidado especial e vestiu seu uniforme azul com o orgulho de quem se prepara para a batalha mais importante de sua vida.
Hoje não era apenas o dia da formatura de Gabriela. Era o dia em que ele mostraria ao mundo inteiro, especialmente à filha, quem Roberto Silva realmente era. A manhã da formatura trouxe consigo uma energia especial que parecia pairar no ar. Roberto acordou às 5 da manhã, uma hora antes do despertador tocar, com o coração batendo acelerado e uma mistura de ansiedade e determinação correndo pelas veias. Este seria o dia que ele havia planejado meticulosamente durante 3 longos anos. O momento em que todo o seu trabalho silencioso se transformaria em uma declaração pública de amor paternal e competência profissional. Gabriela também acordou cedo, mais ansiosa do que havia imaginado. Ela se arrumou com cuidado especial, escolhendo cada acessório, cada detalhe de sua aparência para esse dia que marcaria o fim de uma etapa importante de sua vida. Durante o café da manhã, pai e filha compartilharam um momento de tranquilidade em comum, como se ambos soubessem que algo significativo estava prestes a acontecer. "Você tem certeza de que não quer que eu te leve?" perguntou Roberto mais uma vez, sua voz carregada de uma ternura que Gabriela há muito tempo não ouvia. "Tenho certeza, pai. Vou com a Marina e as outras meninas. Você chega depois, está bem?" Ela beijou levemente a bochecha dele, um gesto simples que fez Roberto sentir uma onda de esperança percorrer todo o seu ser. Após Gabriela sair com as amigas, Roberto se dirigiu à garagem nos fundos da casa. A Ferrari o aguardava, reluzente sob a luz matinal que entrava pelas frestas da porta. Durante 3 anos, aquele carro havia sido seu companheiro silencioso, sua forma de canalizar todo o amor e frustração que sentia. Agora, finalmente, chegara o momento de revelar sua obra-prima ao mundo. Roberto ligou o motor pela última vez antes do grande momento. O V8 respondeu instantaneamente, ronronando com uma perfeição que fez seu coração acelerar de orgulho. Cada som que vinha daquele motor representava horas de trabalho dedicado, noites em claro, sacrifícios financeiros e, principalmente, um amor paternal que nunca havia diminuído, mesmo diante da indiferença da filha. Ele saiu da garagem lentamente, saboreando cada momento. A Ferrari vermelha brilhava sob o sol como uma joia preciosa, atraindo olhares curiosos dos vizinhos que nunca haviam imaginado que Roberto possuísse algo assim. Alguns pararam o que estavam fazendo para observar o carro passar. Outros acenaram em reconhecimento à obra-prima que tinham diante dos olhos. O trajeto até a escola foi planejado cuidadosamente. Roberto escolheu um caminho que passasse pelas principais avenidas da cidade, não por exibicionismo, mas porque queria que a Ferrari funcionasse perfeitamente em diferentes condições de trânsito antes de chegar ao destino final. Cada semáforo, cada curva, cada acelerada confirmava que seu trabalho havia sido executado com perfeição absoluta. Enquanto dirigia, Roberto pensava em todos os momentos que o haviam levado até ali. Lembrou-se do primeiro dia em que Gabriela demonstrou vergonha da sua profissão, da primeira vez que ela desviou o olhar quando ele chegou em casa com um uniforme sujo de graxa, de todas as ocasiões em que ele percebeu o constrangimento dela ao falar sobre o trabalho do pai. Cada uma dessas memórias havia alimentado sua determinação para completar aquele projeto. A escola estava localizada em uma das áreas mais nobres da cidade, cercada por casas grandes e carros importados. Roberto sabia que muitos dos pais dos colegas de Gabriela chegavam em veículos caros, vestindo ternos elegantes, ostentando sucessos profissionais que ele nunca poderia alcançar da maneira convencional. Mas hoje ele chegaria dirigindo algo que poucos deles poderiam imaginar possuir. Quando Roberto avistou a escola à distância, seu coração começou a bater ainda mais forte. Podia ver dezenas de carros estacionados na frente do prédio, famílias elegantemente vestidas caminhando em direção ao auditório, a movimentação típica de uma cerimônia de formatura. Em alguns minutos, ele se juntaria àquela multidão, mas de uma forma que ninguém esperava.
Roberto estacionou a Ferrari a uma quadra de distância da escola e desligou o motor. Precisava de alguns minutos para se acalmar, para organizar os pensamentos e se preparar mentalmente para o momento mais importante de sua vida. Olhou-se no espelho retrovisor e ajustou o uniforme azul que carregava seu nome bordado no peito. Estava pronto. Quando Roberto ligou o motor novamente e se dirigiu para a entrada principal da escola, não imaginava que estava prestes a protagonizar um momento que mudaria para sempre. Não apenas sua relação com Gabriela, mas também a percepção que ela tinha sobre trabalho, dignidade, talento e amor paternal. O rugido suave do motor V8 anunciava a chegada de uma história de superação que estava prestes a se revelar para o mundo. A distância entre seu carro e a escola diminuía a cada segundo e, com ela, crescia a intensidade do momento que definiria o futuro da relação entre pai e filha. Roberto dirigia lentamente em direção à escola, saboreando cada momento daquele trajeto final. A Ferrari vermelha cortava as ruas da cidade como uma obra de arte em movimento, atraindo olhares admirados e causando uma comoção silenciosa por onde passava. O rugido suave e profundo do motor V8 era como uma sinfonia para os ouvidos de Roberto, representando a materialização de 3 anos de trabalho dedicado e amor incondicional. Quando dobrou a esquina e avistou a entrada da escola, Roberto sentiu o coração acelerar ainda mais. Havia dezenas de carros estacionados na frente do prédio, BMWs, Mercedes, Audis e outros veículos de luxo que pertenciam aos pais dos colegas de Gabriela. Mas nenhum deles se comparava à raridade e ao impacto visual da Ferrari que ele dirigia, especialmente considerando que por trás daquele volante estava um homem vestindo uniforme de mecânico. A cerimônia já havia começado, exatamente como Roberto havia planejado. Ele podia ouvir o som do sistema de som vindo do auditório, indicando que os discursos iniciais estavam em andamento. Era o momento perfeito para sua entrada triunfal. Roberto respirou fundo, ajustou mais uma vez o uniforme azul e se dirigiu para a vaga bem em frente à entrada principal da escola. O rugido da Ferrari chamou a atenção imediatamente. Várias pessoas que estavam nas proximidades da entrada pararam o que estavam fazendo e se voltaram para ver o carro vermelho que se aproximava. Quando Roberto estacionou com precisão milimétrica bem no centro da entrada, um silêncio curioso tomou conta do ambiente. Todos queriam ver quem seria o motorista daquele veículo extraordinário. Dentro do auditório, Gabriela estava sentada na primeira fileira junto com os outros formandos, mas sua atenção foi desviada pelo som distintivo do motor que vinha do lado externo. Havia algo familiar naquele rugido, embora ela não conseguisse identificar exatamente o que era. Alguns dos pais que estavam próximos às janelas começaram a cochichar entre si, apontando para o carro vermelho que havia acabado de chegar. Roberto desligou o motor e permaneceu dentro do carro por alguns segundos, observando as reações das pessoas ao redor. Podia ver rostos curiosos nas janelas do auditório, pessoas se levantando discretamente para ter uma visão melhor do veículo, comentários sussurrados sobre a raridade e a beleza da Ferrari. Era exatamente a reação que havia imaginado. Mas agora chegara o momento mais importante: sair do carro. Quando Roberto abriu a porta da Ferrari, um murmúrio percorreu toda a área. As pessoas esperavam ver sair do carro um empresário bem vestido, talvez um colecionador de carros clássicos ou algum profissional liberal de sucesso. O que viram foi um homem de 38 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, usando um uniforme azul de mecânico com o nome Roberto bordado no peito, caminhando com a dignidade silenciosa de quem sempre soube do próprio valor. O contraste era impactante e desconcertante. Aqui estava um homem claramente da classe trabalhadora, dirigindo um dos carros mais desejados do mundo, combinando simplicidade pessoal com uma máquina de extraordinária sofisticação. Roberto caminhou calmamente em direção à entrada da escola.
ignorando os olhares curiosos e os comentários sussurrados, focado apenas em chegar até sua filha. Dentro do auditório, a comoção externa começou a afetar o andamento da cerimônia. Alguns pais se levantaram para ver melhor o que estava acontecendo. Outros pegaram telefones para fotografar o carro, e um burburinho crescente tomou conta do ambiente. O diretor da escola, percebendo a distração, tentou manter a atenção do público nos discursos, mas era evidente que algo extraordinário estava acontecendo do lado externo. Gabriela sentia o coração bater acelerado, sem saber exatamente por quê. Havia algo naquela movimentação, naqueles sussurros, naquele rugido de motor que havia ouvido, que despertava nela uma sensação estranha. Quando viu alguns colegas apontando discretamente para as janelas e fazendo comentários admirados, ela não resistiu e se virou para tentar ver o que estava causando tanta agitação. Foi então que ela viu. Através da janela do auditório, Gabriela avistou uma Ferrari vermelha reluzente estacionada bem em frente à escola e caminhando em direção à entrada, usando seu uniforme de trabalho com a dignidade de um rei. Estava seu pai. Por um momento, seu cérebro se recusou a processar a informação. Aquilo não poderia ser real. Seu pai, o simples mecânico por quem ela sentia vergonha, não poderia estar dirigindo um carro daqueles. Mas era real. Roberto Silva, o homem que ela havia subestimado durante tantos anos, havia acabado de chegar à sua formatura dirigindo uma Ferrari, usando com orgulho o uniforme que representava não apenas sua profissão, mas sua competência, sua dedicação e seu talento extraordinário. Pela primeira vez em anos, Gabriela olhou para o pai não com vergonha, mas com um espanto crescente que rapidamente se transformaria em algo muito mais profundo. Orgulho genuíno e admiração sincera. O silêncio que tomou conta do auditório quando Roberto entrou foi ensurdecedor, carregado de respeito e reconhecimento por um homem que havia acabado de provar que grandeza não se mede pela roupa que se veste, mas pelo caráter que se possui e pelas obras que se realiza. O silêncio no auditório era quase palpável quando Roberto entrou pela porta principal, ainda vestindo seu uniforme azul de mecânico, com a dignidade serena de quem sabia exatamente o valor do que havia conquistado. Todos os olhos se voltaram para ele. Pais elegantemente vestidos, professores, funcionários da escola e principalmente os próprios formandos, que nunca haviam visto nada parecido com aquela cena. Gabriela sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mente trabalhava febrilmente tentando processar o que acabara de presenciar. Seu pai, o homem por quem ela havia sentido vergonha durante tantos anos, havia acabado de chegar à sua formatura dirigindo um carro que custava mais do que a casa onde moravam. E não apenas isso. Ele havia feito questão de vir vestido com o uniforme de trabalho, como se estivesse orgulhosamente declarando ao mundo inteiro quem ele era e do que era capaz. Roberto caminhou calmamente pelo corredor central do auditório, cumprimentando discretamente algumas pessoas que conhecia, mas mantendo seu foco na filha. Quando seus olhos se encontraram, Gabriela viu algo que nunca havia notado antes: a força silenciosa, a determinação inabalável e o amor infinito que sempre estiveram ali, esperando para ser reconhecidos. Naquele momento, anos de preconceitos e julgamentos superficiais desmoronaram como um castelo de cartas. As lágrimas começaram a brotar dos olhos de Gabriela antes mesmo que ela pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de vergonha ou constrangimento, mas de reconhecimento, de arrependimento e de um orgulho avassalador que crescia em seu peito como uma onda gigantesca. Pela primeira vez, ela estava vendo o pai de verdade, não apenas um mecânico, mas um artista, um visionário, um homem capaz de transformar sucata em obra-prima através da pura força de vontade e competência técnica. Roberto se aproximou da filha e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão para ela. Gabriela não hesitou.
Levantou-se da cadeira, ignorando completamente o protocolo da cerimônia, e caminhou em direção ao pai. Quando se encontraram no meio do auditório, diante de centenas de pessoas, ela fez algo que não fazia há anos. Abraçou Roberto com toda a força que tinha, sussurrando no ouvido dele as palavras que ele havia esperado tanto tempo para ouvir. Pai, me perdoa. Eu nunca soube. Nunca entendi. Você é incrível. A voz de Gabriela estava embargada pela emoção, mas cada palavra chegava ao coração de Roberto como um bálsamo curativo. Ele a abraçou de volta, sentindo que todos os anos de trabalho silencioso, todos os sacrifícios, todas as noites em claro na garagem valeram a pena por aquele único momento. O auditório inteiro testemunhava aquela reconciliação emocional. Muitos pais presentes sentiram os próprios olhos marejarem ao presenciar o amor genuíno entre pai e filha sendo restaurado de forma tão pública e tocante. Alguns professores precisaram limpar discretamente as lágrimas, comovidos pela cena que se desenrolava diante deles. "Como você conseguiu?" perguntou Gabriela, ainda abraçada ao pai, olhando através da janela para a Ferrari que brilhava sob o sol da tarde. Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno que compartilhava com a filha há muito tempo. 3 anos de trabalho, minha filha. 3 anos acordando de madrugada, economizando cada centavo, aprendendo coisas novas, tudo para mostrar a você que ser mecânico não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Gabriela se afastou ligeiramente para olhar nos olhos do pai, vendo neles toda a sabedoria, experiência e amor que havia ignorado por tanto tempo. Pai, você poderia ter comprado roupas novas para hoje. Poderia ter tentado parecer diferente do que é. Por que veio de uniforme? Roberto tocou suavemente o rosto da filha, enxugando uma lágrima que escorria pela sua bochecha. Porque este uniforme representa quem eu sou, Gabriela. Representa anos de trabalho honesto, de conhecimento acumulado, de habilidades desenvolvidas. Eu não queria esconder isso de você ou de mais ninguém. Queria mostrar que se pode ser mecânico e ainda assim realizar coisas extraordinárias. Queria que você soubesse que seu pai nunca foi motivo de vergonha, mas sempre foi motivo de orgulho. A cerimônia de formatura continuou, mas com uma energia completamente diferente. Gabriela voltou para seu lugar com um sorriso radiante no rosto e Roberto se sentou na plateia, sendo discretamente cumprimentado por outros pais que reconheciam a magnitude do que haviam presenciado. Quando chegou o momento dos agradecimentos individuais, Gabriela pediu o microfone e fez algo que ninguém esperava. Eu quero agradecer a uma pessoa muito especial, disse ela, sua voz ecoando por todo o auditório. Meu pai, Roberto Silva, que durante anos trabalhou em silêncio para me dar tudo o que eu precisava e que hoje me ensinou a lição mais importante da minha vida, que grandeza não tem a ver com a profissão que escolhemos, mas com a dedicação, o amor e a competência com que exercemos essa profissão. O auditório inteiro se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Roberto, ainda de uniforme, acenou discretamente para a plateia, mas seus olhos estavam fixos apenas em Gabriela, que o olhava com um orgulho e uma admiração que ele havia sonhado em ver novamente. Depois da cerimônia, pai e filha saíram juntos da escola, caminhando lado a lado em direção à Ferrari vermelha que aguardava na entrada. Dezenas de pessoas o seguiram, curiosas para ver mais de perto a obra-prima que Roberto havia criado. Quando ele abriu o capô do carro para mostrar o motor perfeitamente restaurado, um círculo de admiradores se formou ao redor, fazendo perguntas técnicas, elogiando o trabalho e reconhecendo a maestria que aquela restauração representava. Gabriela observava tudo com um sorriso orgulhoso no rosto, apresentando o pai para todos como o melhor mecânico da cidade e contando com detalhes que ia descobrindo naquele momento sobre o projeto secreto que ele havia desenvolvido durante 3 anos. Pela primeira vez em sua vida,
Ela falava sobre a profissão do pai, não apenas sem vergonha, mas com um orgulho genuíno que contagiava todos ao redor. Quando finalmente entraram na Ferrari para voltar para casa, Gabriela colocou a mão sobre a do pai que segurava o volante. Pai, me perdoa por todos esses anos. Eu fui uma tola. Roberto sorriu, ligou o motor e disse as palavras que selaram para sempre aquele momento de reconciliação. Não há nada para perdoar, minha filha. Você sempre foi meu orgulho, mesmo quando não conseguia ver isso. E hoje, finalmente, eu consegui mostrar a você que você também pode se orgulhar de mim. Enquanto a Ferrari vermelha se afastava da escola, levando pai e filha reconciliados para casa, deixava para trás não apenas uma cerimônia de formatura, mas o início de uma nova relação baseada em respeito mútuo, admiração sincera e um amor que havia superado todos os obstáculos. Roberto havia provado que com dedicação, competência e amor, qualquer sonho pode se tornar realidade, mesmo quando parece impossível. A história do mecânico e da Ferrari se espalharia pela cidade nos dias seguintes, inspirando pais e filhos, mostrando que grandeza verdadeira não se mede pelo título profissional, mas pelo caráter, pela dedicação e pela capacidade de transformar amor em ações concretas. E Gabriela nunca mais sentiria vergonha de dizer que seu pai era mecânico. Pelo contrário, diria com orgulho que seu pai era um artista cujas ferramentas eram chaves inglesas e cujas obras-primas tinham motores. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.